Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos bons estudos. Pessoal, estamos chegando ao final, né, da nossa etapa, da nossa caminhada nesse semestre, né? Hoje é a penúltima aula, onde falaremos do tempo do crime, e já quero salientar que será a nossa última webconferência logo mais à noite. E aí, né, antes de nós adentrarmos no nosso assunto, que é o tempo do crime, artigo 4º do Código Penal, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 4º, a teoria aplicada aqui, né? Nós vimos várias teorias, teoria da atividade, teoria do resultado, ou teoria mista ou da ubiquidade. E aqui nós vamos verificar, pela teoria da atividade, o tempo do crime será o direito de ação, né? De ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Para essa teoria, pouco importa se o momento da conduta, se ela é comissiva ou omissiva, né? E o Código Penal adotou a teoria da atividade, conforme se verifica na redação do seu artigo 4º, que por outrora foi lido. Lugar do crime, ao tratar-se do capítulo anterior, né, que nós vimos, do tempo do crime, vimos que essa discussão possui grande relevância quando aí se trata de crime em que a conduta, a ação ou a omissão e o resultado ocorrem em momentos distintos. Aqui, senhores, ao tratar do lugar do crime e a respectiva regra adotada pelo Código Penal, devemos nos preocupar com o quê? Nos preocupar em saber qual é a lei que será aplicada quando o crime ocorre em lugares distintos. Isto é a conduta, né? Isto é o quê? A conduta ocorre em uma localidade e o resultado em outra. Basta imaginarmos uma situação em que uma pessoa em Brasília subtrai, por intermédio da rede mundial de computadores, valores que se encontram na conduta de uma vítima residente com uma conta bancária em Buenos Aires. Nesse caso aqui, nós temos uma conduta ocorrida no território brasileiro, né, e um resultado ocorrido no território argentino. Então, eu falei da situação da pessoa, é uma pessoa que mora em Brasília, subtrai por intermédio da rede de computadores aqui um dinheiro de uma pessoa que tem uma conta bancária, né, de uma pessoa com a conta bancária lá em Buenos Aires. E aí, pergunta, né, qual é a lei que deverá ser aplicada? E para isso, senhores, nós temos que entender, para tentar solucionar esse caso, verificarmos algumas teorias, né, solucionar essa questão. E a primeira é a teoria da atividade. A teoria da atividade, ela diz que é a teoria da ação propriamente dita. Para esta teoria, o lugar do crime será o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, pouco importando o local em que a teoria ocorrido ou poderia ocorrer o resultado. Se o Brasil adotasse a teoria no exemplo acima citado, né, que é o lugar do crime, seria o Brasil e não a Argentina. Essa teoria é alvo de severas críticas, né, na medida em que exclui a possibilidade de aplicação da lei penal, da lei penal do local, né, em que ocorreu o resultado criminoso aqui. Né? E aí pergunta-se, aí temos uma outra teoria, a teoria do resultado do evento, né, do evento aqui, do local em que ocorreu o evento aqui. Conforme o próprio nome indica, para essa teoria, o lugar do crime é aquela em que ocorreu o resultado, independentemente do local da ação ou do resultado. Né? E aí nós vamos vendo que nesse contexto, né, no exemplo acima, seria a Argentina e não o Brasil, para a teoria do resultado. A crítica se faz a essa teoria extremamente similar à que se faz na teoria anterior, na medida em que exclui a possibilidade de aplicação da lei penal do local em que ocorreu a conduta criminosa. Logo se vê que toda vista aqui, o local em que a conduta foi praticada deve ser também ter interesse na aplicação da lei penal
haja vista a reprovabilidade do comportamento aí verificado. Quanto à teoria da ubiquidade, a teoria pura da ubiquidade, né, ou mista, ou híbrida, ou unitária, para essa teoria, o lugar do crime é aquele que ocorreu a conduta da ação ou omissão, bem como do resultado, ou ainda em que o bem jurídico é atingido. Foi a teoria aqui adotada pelo Código Penal. Quero fazer aqui uma correção, que no início eu falei que é a teoria da atividade, né, mas não é. É a teoria da ubiquidade, a teoria da atividade é para o tempo do crime, né? Então, foi esse o equívoco que eu tive aqui. Para o tempo do crime, a teoria da atividade. Então, aí para essa teoria, o crime é aquele que ocorre a conduta, ação ou omissão, bem como o resultado. Ou ainda, em que o bem jurídico é atingido. Foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal, em seu artigo 6º do Código Penal, tá? Na verdade, eu estava falando houve um equívoco aqui, porque na verdade eu estava falando do tempo do crime, que é o artigo 4º, e esqueci de falar do lugar do crime, que é a teoria do artigo 6º, né? Que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado, tá certo? Então, fazendo essa correção, creio que vocês são alunos inteligentes e já captarão. Então, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado. E aí, aquele processozinho mnemônico, tempo do crime, né, luta, que é lugar do crime, é o quê? Teoria da atividade. E tempo do crime, teoria da ubiquidade. Tá certo? Nesse contexto aí. Para não deixar fora. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Tá certo? Então, para não ter erro. Outras teorias, além das 3 clássicas aqui que nós já apresentamos, existem outras teorias menos conhecidas e menos relevantes, são elas. Teoria da intenção, lugar do delito seria aquele em que deveria ocorrer o resultado, de acordo com a intenção do agente, e ademais a teoria seria incompatível com os crimes culposos e também com os pré-dolosos. A teoria do efeito intermediário, né, do intermédio, ou efeito mais próximo, o lugar do crime é aquele em que a energia movimentada pela atuação do agente alcança a vítima ou um bem jurídico. Quanto à teoria da ação à distância ou da longa mão, o lugar do crime é aquele em que ocorreu o ato executório. Quanto à teoria limitada ou da ubiquidade, né, limitada da ubiquidade, o lugar do crime pode ser o lugar da conduta ou do resultado. Como se vê, a teoria adotada entre nós é a da ubiquidade, nesse contexto, onde o lugar do crime é aquele em que ocorreu a ação ou a omissão, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Vale registrar aqui, senhores, que eventuais problemas em torno do julgamento em mais de um país, pelo mesmo fato, deve-se respeitar as regras do artigo 8º, né? As regras do artigo 8º do Código Penal, que diz o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro, né? A pena cumprida no estrangeiro atenua, diminui a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando, né, diversas, ou nela é computada quando idênticas aqui nesse contexto. A teoria da ubiquidade e os crimes à distância. A teoria da ubiquidade, senhores, escolhida pelo artigo 6º do nosso Código Penal, é aplicável aos crimes à distância, também chamados de crimes de espaço máximo. O crime à distância é aquele em que a conduta tipificada pela lei penal se inicia em um país e a sua consumação se concretiza em outro aí. A teoria, né, em outro. A teoria da ubiquidade, portanto, não se aplica às seguintes situações que por outrora nós mencionamos aqui, tá certo? Crime plurilocal é aquele que a conduta abrange mais de um local, mas todos dentro do mesmo país. Em se tratando do crime plurilocal, aplica-se a teoria do resultado,
lá do artigo 70 do nosso Código de Processo Penal, tá? Desse modo, se, por exemplo, o agente inicia a execução dessa conduta na comarca X e o resultado ocorre na comarca Y, este último local seria territorialmente competente para outras modalidades de delito, como no caso aqui, né, de crime contra o patrimônio. A propósito, senhor, muito embora é um tema mais afeto ao direito processual penal, não podemos aqui perder a oportunidade de mencionar que tanto no STF quanto no STJ tem uma flexibilização à regra constante no artigo 70 do CPP, permitindo a aplicação da teoria da atividade nos crimes plurilocais, quando se trata de crimes contra a vida, né? E no âmbito do STJ, a regra tem sido flexibilizada, inclusive para outras modalidades de delitos, como no caso aqui de crimes contra o patrimônio. Quanto às infrações de menor potencial ofensivo, nós vamos verificar que são as contravenções penais e os crimes com pena máxima, com pena máxima de até 2 anos. A matéria aqui é regida pela Lei 9.099/95, né, que em seu artigo 63 ela estabelece a competência do juizado especial admitida pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Temos com isso que a lei do juizado especial acolheu a teoria da atividade, né, pois consciente o entendimento majoritário em doutrina, a expressão utilizada pelo artigo deve ser interpretada no sentido de que, de se referir ao local em que o agente praticou a ação ou a omissão delitiva. Assim, se João, né, que se encontra em São Paulo, faz uma ligação telefônica para Maria, que se encontra em Brasília, ameaçando-a, esse crime de ameaça, né, seria julgado pelo Juizado Especial Criminal de São Paulo. Quanto aos crimes falimentar, conforme disposto no artigo 183 da Lei 11.101 de 2005, compete ao Juizado Especial da jurisdição que ele tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologada no plano de recuperação extrajudicial. Há de conhecer da ação, né, a ação penal, os crimes previstos nessa lei. Deixa eu só ligar o cabo aqui que está começando a falhar. Quanto aos atos infracionais, não se trata aqui de crimes propriamente dito, mas de fatos típicos e ilícitos praticados por inimputáveis por menoridade. E aí, nesse contexto, nesse caso, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 147, parágrafo 1º, assevera, nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou da omissão, observada as regras de conexão, de continência e de prevenção. Já mencionamos que os crimes à distância são chamados de crimes de espaço máximo, né? Crimes de espaço mínimo, que seriam e diferenciam-se dos crimes de espaço mínimo, que seriam aqueles que a conduta, né, a ação ou omissão, e o resultado ocorre no mesmo limite territorial, comarca, no caso, ou no caso da Justiça Federal, que é a seção judiciária. Identificar o local do crime e a competência territorial, pois não há nenhuma dúvida em torno do tempo. De igual sorte, não é possível aqui a aplicação da teoria da ubiquidade quando existem crimes conexos, tendo uns ocorrido no Brasil e os outros em outros territórios estrangeiros. Quanto à extraterritorialidade, senhores, nós vamos verificar, né, essa extraterritorialidade consoante na possibilidade de explicar a lei penal brasileira a crimes ocorridos em território estrangeiro. A regra do nosso ordenamento jurídico está calcada na ideia de territorialidade do artigo 5º do Código Penal, mas admite-se também, excepcionalmente, a extraterritorialidade, de modo que podemos concluir que os termos adotados a princípio da territorialidade temperada, mitigada ou moderada. É importante nós recordarmos aqui que a extraterritorialidade aplica-se aos crimes, mas não às contravenções, pois conforme o artigo 2º do Decreto-Lei
3.688 de 1941, a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Há de salientar que as situações que descrevem a extraterritorialidade da lei penal nem sempre poderão ser aplicadas à prática, pois podem colidir com a soberania de outros países. Exemplo, uma situação em que o Brasil acredite poder aplicar a sua lei a um crime ocorrido na França, por exemplo. A extraterritorialidade, ela é definida, né? Ela pode ser o quê? Incondicionada e condicionada. Incondicionada, como o nome indica, o Brasil pretenderá aplicar a sua lei brasileira a crimes ocorridos no estrangeiro, independente de qualquer condição. A condicionada, a aplicação da lei brasileira aos crimes ocorridos no exterior, ficaria sujeito a uma série de condições, né, nesse contexto, que apontaremos abaixo no tópico aqui para que os senhores entendam. A extraterritorialidade incondicionada é as hipóteses da extraterritorialidade, está no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, que é obrigar, né, que é o quê? Que é artigo 1º, né, que diz os crimes contra a vida do presidente e do presidente da República, a liberdade do presidente da República. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Se o presidente da República se encontrar no exterior e for vítima de qualquer um destes crimes, o Brasil pretenderá aplicar a sua lei brasileira, independentemente de qualquer condição. Assim, por exemplo, o presidente do Brasil, né, se encontrar na França e for vítima de uma tentativa de homicídio, o Brasil pretenderá julgar esse homicida, aplicando-se o que aqui? A sua lei brasileira, independentemente de se ingressar no Brasil e da sua nacionalidade, ou de se não ser julgado e de não ser julgado no exterior. Vale recordar que os crimes contra a vida de que pode ser vítima o presidente da República são os de homicídio, o induzimento à instigação ao suicídio, né, auxílio ao suicídio, do artigo 122. Por razões óbvias, o presidente da República não pode ser vítima dos demais crimes contra a vida, que é o infanticídio e o aborto. Tá? No que se refere aos crimes contra a liberdade, o Código Penal ele previu, nos artigos 146 e 154b, a disciplina dos crimes contra a liberdade individual, que é o constrangimento legal e a ameaça, do artigo 147 e 146. O sequestro e cárcere privado, 148, a redução à condição análoga à de escravo, 149. Ao prever essa hipótese de extraterritorialidade incondicionada, o Brasil adotou o princípio real de proteção ou de defesa, de acordo com o qual será aplicado a lei brasileira a crimes que afetem os bens jurídicos brasileiros, independentemente da nacionalidade do agente ou do local do crime. Quanto ao patrimônio, a fé pública, né, da União, do Distrito Federal ou do Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade com de economia mista ou de fundação, instituição do poder, pelo poder público. Um exemplo simplório, vamos imaginar que a agência do Banco do Brasil de Miami seja objeto de crime. Nesse caso, temos um crime contra o patrimônio da Sociedade de Economia Mista Federal Brasileira, razão pela qual, nos mesmos moldes em que comentamos na hipótese anterior, o Brasil pretenderá aplicar a sua lei penal, independentemente de qualquer condição. Os crimes contra a fé pública estão no Código Penal, entre os artigos 289 e 311. Entre eles, nós podemos destacar os crimes de moeda falsa, do 289, falsificação de documentos públicos, do artigo 297 do Código Penal, né, que é falsificação de documentos públicos, do artigo 289, falsidade ideológica, do 299, e uso de documentos falsos, do 304, e falsa identidade, do 307. No que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, estão contidos no Código Penal, entre os artigos 155 a 183. E podemos destacar os seguintes crimes: crime de furto, 155, roubo, 157, extorsão, 158, apropriação em débito, 168, apropriação em débito previdenciário, 168A, estelionato, 171 e repetição de indébito, 180 do Código Penal. Aqui, nesta hipótese de extraterritorialidade incondicionada,
uma vez foi acolhido o princípio da verdade real, né, que é a da proteção ou da defesa. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Aqui nós podemos extrair da literalidade do artigo 1º, inciso 1, a linha C do Código Penal, né, apenas a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que uma pessoa oferece uma vantagem indevida a um funcionário público, né, brasileiro que se encontra em missão no exterior. Imaginamos ainda que o funcionário público não aceite tal oferta. Neste caso, nós temos um particular praticando um crime contra a administração pública brasileira, que é a corrupção ativa, nos termos dos artigos 333. No exterior, mas não temos um crime praticado por quem está a serviço da administração pública. Não se trata, portanto, de crime de extraterritorialidade condicionada. Se, no mesmo exemplo, o funcionário público recebesse a vantagem devida, estaria caracterizado o crime de corrupção passiva do artigo 317 e teríamos, assim, um crime contra a administração pública brasileira por quem está a seu serviço. Os crimes contra a administração pública estão previstos nos artigos, a partir dos artigos 312 do Código Penal, que é o peculato 312, concussão 316, corrupção ativa 317, facilitação a contrabando ou descaminho 318, prevaricação 319, condescendência criminosa 320, advocacia administrativa 321. Trata-se mais de uma situação de extraterritorialidade incondicionada em que foi acolhido o princípio real. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O genocídio está previsto na Lei 2.889 de 1956 e pressupõe a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, real ou religioso. Nessa hipótese aqui, o Código Penal ele adotou dois princípios. E aí, de um lado, nós temos o princípio da personalidade ativa e, de outro lado, o princípio do domicílio, consoante o qual a lei brasileira seria aplicada aos domicílios no Brasil. Tá certo? Quanto à extraterritorialidade incondicionada na lei de tortura, o crime de tortura está previsto na Lei 9.455 de 1997 e essa lei estatui que no seu artigo 2º o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, tendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. A extraterritorialidade... quase bugando. A extraterritorialidade incondicionada no crime de tortura ocorre em duas situações. Vítima brasileira, a legislação adota o princípio da personalidade, aplica-se a lei brasileira quando a vítima, sujeito passivo do crime, é brasileiro. O agente em local sob jurisdição brasileira. Aplicaremos aí o princípio da justiça universal, de acordo com o qual o Brasil poderia aplicar a lei penal brasileira e a qual o crime ocorrido em qualquer lugar do mundo. Cumprimento da pena no estrangeiro. Agora nós vamos verificar. Artigo 8º. Dispõe no artigo 8º do Código Penal a pena cumprida ao estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computado fontes idênticas. Esse dispositivo é muito importante em matéria de extraterritorialidade condicionada, na medida em que se aplicaria justamente a esses casos em que o agente já foi condenado no exterior e, por exemplo, é enviado para o Brasil. Em se tratando aqui de extraterritorialidade incondicionada, o fato é de que o agente ter sido condenado e cumprindo pena no exterior não impede que seja condenado novamente no Brasil. E aqui, cumpra a pena. Temos aqui uma espécie de exceção do princípio da vedação do bis in idem, pois o agente será condenado mais de uma vez pelo mesmo fato. A regra trazida pelo artigo 8º acaba por amenizar as circunstâncias trazidas por esse bis in idem, na medida em que permite que a pena cumprida no exterior seja levada em consideração a pena cumprida no Brasil. Extraterritorialidade condicionada. No artigo 7º, inciso 2, o nosso Código Penal
traz as hipóteses de extraterritorialidade condicionada, com o princípio como o próprio nome já diz, são situações em que o Brasil pretende aplicar a lei brasileira aos crimes ocorridos no exterior. As hipóteses de extraterritorialidade condicionada são os crimes que, por tratado ou por convenção, se obrigou a reprimir, né? Exemplos: nos crimes de tráfico de droga, nos tráficos de arma e nos tráficos para fins de exploração sexual. O tráfico de drogas está no artigo 33 da Lei 11.343, de 2006. O tráfico de armas está na Lei 10.826, do artigo 18. E tráfico de pessoas para fins de exploração sexual está no artigo 231 do Código Penal. Se, por exemplo, um traficante praticar o crime no exterior, mas, por exemplo, por razão, né, ele for encontrado em um território nacional, seria possível aí a aplicação da lei penal brasileira conforme este dispositivo de lei, desde que as soluções contempladas aí no artigo 7º, parágrafo 2º estiverem presentes. Aqui, a aplicação do princípio da justiça universal, já mencionado, de acordo com o qual o Brasil poderia aplicar a lei brasileira a qualquer crime ocorrido em qualquer lugar do mundo, independentemente da sua nacionalidade, da nacionalidade da vítima e do bem jurídico do local do crime, etc. Praticados por brasileiros, esse dispositivo é fundamental para evitar a impunidade dos crimes brasileiros que tenham agido no exterior. Vamos imaginar aqui que esse brasileiro consiga fugir e ingressar no Brasil, né? O Brasil não extradita brasileiros na ato. Se não fosse possível a aplicação da lei penal brasileira, nesse caso, o criminoso viria ao Brasil e permaneceria impune. Por essa razão, é fundamental que se exista a possibilidade de extraterritorialidade condicionada, né? E temos aqui a observância do princípio da personalidade ou da nulidade ativa, a qual se aplica a lei penal brasileira a crimes praticados por brasileiros. Praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade, quando em território estrangeiro, aí não sejam julgados. Ao tratarmos do princípio da territorialidade, vimos que essas mesmas embarcações ou aeronaves se encontram em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Teríamos aqui a aplicação da lei penal brasileira por se tratar de território nacional por extensão ou por equiparação. No caso em tela, todavia, as embarcações ou aeronaves mercantes ou de propriedade privada se encontram em território nacional estrangeiro, né? Razão pela qual a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira apenas se viabiliza por meio da extraterritorialidade. Como ocorre com as demais modalidades, a extraterritorialidade condicionada é imprescindível que estejam presentes as condições do artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. O próprio artigo 7º, inciso 2, porém, estabelece, né, aqui que nós vamos ver, uma condição adicional que os crimes não sejam julgados lá no exterior. Aplica-se, no caso, o princípio da representação, de acordo com o qual se aplica a lei brasileira a embarcações e aeronaves brasileiras. Faz sentido nesta hipótese em que se trata de embarcação ou aeronaves mercantes ou privadas no exterior, né? Se estivessem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, ou ainda fossem de natureza pública ou a serviço do governo estrangeiro brasileiro, teria incidência do princípio da territorialidade. Condições para extraterritorialidade. Consoante a regra do artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal, né, as hipóteses de extraterritorialidade condicionada estão sujeitos ao concurso seguintes condições. Entrar o agente no território nacional, pouco importa se o ingresso do agente no território nacional foi voluntário ou compulsório, extraditado, por exemplo, em sua permanência temporária ou definitiva. Se for punível no país em que foi praticado, pode acontecer aqui de alguém praticar no exterior uma conduta considerada criminosa, mas de como constitui
crime no local em que foi praticado. Vamos imaginar um brasileiro que se encontra na Holanda, portando pequena quantidade de droga para o consumo pessoal. No Brasil, né, aqui a conduta está prevista no artigo 4º, no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Eis tratando de fato não punível no local do crime em que é praticado, o Brasil poderá aplicar a sua pena brasileira. Se acontecer de um brasileiro praticar uma conduta definida como crime em uma região e não se encontra submetido a nenhuma legislação penal, por exemplo, a regra popular, o que se deveria acontecer nesse caso? Nesse caso, deve ser observada a lei da sua nacionalidade. Estar o crime incluído entre aqueles quais a lei brasileira autoriza a extradição. A lei da migração, a lei número 13.445 de 2017. Consoante o artigo 18, artigo 82 deste diploma legislativo, não se considera a extradição quando o indivíduo tem um rol aqui, né? Eu vou falar só alguns deles. O indivíduo cuja extradição é solicitada no Brasil brasileiro nato. Também a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão inferior a 2 anos, quando a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira, e o Estado do requerente. Aqui está no artigo, eu coloquei em toto no material de apoio, basta que vocês deem uma boa lida para não ficar à mercê de ficar devagando. Não ter sido o agente absolvido do estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Em qualquer dessas hipóteses, haverá a extinção da punibilidade do agente. Se, todavia, o agente cumpriu a pena parcialmente, seria possível a instauração de um novo processo no Brasil, observando-se naturalmente a regra do artigo 8º do Código Penal, que diz respeito ao cumprimento da pena no exterior. Não ter o agente sido perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. O perdão no Brasil também possui natureza de extinção da punibilidade, como se vê aqui, ocorrendo a extinção da punibilidade do agente no exterior, seja pelo perdão, seja por alguma outra causa, o evento ensejará a extinção da punibilidade também no Brasil. Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro no exterior. O artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal, ele traz um caso adicional da extraterritorialidade condicionada. Trata-se de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil e resolvemos tratar desse último caso de extraterritorialidade condicionada de forma separada porque comporta uma peculiaridade. E que além da exigência das 5 condições já mencionadas, para que haja extraterritorialidade, é imprescindível que não tenha sido pedida ou foi negada a extradição, e aí, nesse caso, como se percebe, seria necessário que o agente estrangeiro aqui tivesse ingressado no Brasil, uma das condições do artigo 7º, parágrafo 2º, e a sua extradição pelo país em que o crime teria ocorrido não tenha sido pedida ao Brasil. Ou foi pedida, mas o Brasil a negou. A hipótese é de baixa probabilidade, mas é possível. E se houve requisição do ministro da Justiça. Trata-se de uma das mais raras hipóteses de ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, né? E desse modo o Ministério Público somente poderá processar o criminoso estrangeiro se houver tal requisição para isso, tá certo? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. É bem complexa essa aula, tá? Eu espero que vocês tenham proveito, leiam os artigos que foram mencionados para ter um melhor aprendizado, tá certo? Até mais, nos encontraremos logo mais à noite para a nossa última web conferência deste ano de 2021.